Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é dia 22 de abril de 2016. Quase que eu falo 1500. 22 de abril de 2016. Estamos iniciando o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Muito bem, hoje é com muita alegria que estamos recebendo a visita da nossa querida Nilce, do nosso querido Eduardo, do nosso Fabinho, o pai de Gabriel. 6 meses já, Fabinho? 6 meses, graças a Deus. Beleza, então agora você tem um motivo a mais para contar histórias para ele, né? Pro bebê, né? Que bebês adoram ouvir histórias. Muito bem. E o nosso querido Guilherme, sempre com suas contribuições valiosas. Como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo o tema semanal do Evangelho, que é compartilhado tanto pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade lá do Jardim Itália, quanto a nossa unidade aqui da Rua do Café, aqui na esquina de baixo do estúdio da Rádio Capela. O nosso telefone é 3876-6846, para aqueles que se interessarem em fazer algum questionamento, fiquem à vontade. E o nosso programa também pode ser ouvido através do YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo. CEPT Vinhedo. Muito bem, estamos iniciando então o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não ouse deter a marcha dos pacíficos. Veja se você encontra, Guilherme, quem disse essa frase. Não ouse deter a marcha dos pacíficos. Muito bem. Então lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, tem algumas passagens evangélicas que se encontram lá nas anotações de Mateus, no capítulo 5, e em primeiro lugar nós vamos ler estas passagens. Muito bem. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isto se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Ao fogo do inferno. Muito bem. Esta última passagem se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Bem, então vejam vocês que o capítulo 5 é o capítulo inicial lá de Mateus, capítulo 5 de Mateus, onde se encontram, como sempre falamos, o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. E estas promessas que o Mestre nos faz não são promessas apenas com caráter poético ou promessas que ele fez só para nos agradar e nos agradando nós nos sentiríamos estimulados a segui-lo. É muito mais do que isso. Quando ele diz, bem-aventurados os que são brandos de coração, porque possuirão a terra, essa promessa, possuir a terra, certamente que o Mestre não está garantindo um alqueire de terra, 25 mil metros quadrados, né? O alqueire aqui na nossa região é 25 mil metros quadrados, né? Deve ser, Marcelo. Aqui São Paulo e Minas, né? Não é isso? Acho que é isso, né? Então, um alqueire é 25 mil metros quadrados. Então, quando Jesus promete que os brandos possuirão a terra, logicamente que não está se referindo a um pedaço de terra material, nem uma chacarazinha, nem um terreninho, nada disso. Nada disso, muito pelo contrário. A terra que ele está prometendo é a terra, o nosso planeta, né? Ou seja, as pessoas que tiverem um comportamento pacífico, as pessoas que forem brandas de coração, mesmo sendo injustiçadas nesta encarnação ou nas próximas encarnações, quando o planeta Terra estiver amadurecido, quando o planeta Terra estiver alçado a um momento de maturidade mais elevada, quando for um planeta de regeneração, quando se transformar num planeta ditoso, um planeta feliz, logicamente que esse planeta ditoso, esse planeta feliz, será composto por aqueles que foram brandos no passado, por aqueles que não se detiveram ou não se conformaram com as injustiças, que perseveraram no bem, que não aceitaram as injustiças e nem por isso revidaram e mudaram o seu comportamento de brandura e de pacificidade. Bem, nós gostaríamos então de fazer esse comentário inicial e, uma vez mais, gostaria de cumprimentar a nossa querida Nilce. Nilce, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande, né? Você participa da direção da Casa Espírita lá de Louveira. Inicialmente eu gostaria que você fizesse algumas considerações. Como é que se chama a casa lá mesmo? Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida, lá em Louveira, né? Isso. Antigamente ficava em frente à Santa Casa de Louveira, né? Isso mesmo. E agora? Agora ela fica na Estrada da Berna, passando aquela... Onde tem o buffet lá? Tem um buffet,
passando... Eu esqueci o nome daquele Sumatra. Sumatra, isso mesmo. Passando Sumatra, virar à direita, depois logo a primeira direita é uma estrada de terra. Mas passando a Sumatra, indo para Anhanguera ou vindo da Anhanguera? Indo para Anhanguera. Indo para Anhanguera. Aí passa a Sumatra, vira à direita. À direita. E depois à direita de novo. direita de novo, uma estradinha de terra, quase no final da rua, do lado direito. Ah, que bacana isso. Só não me lembro o número. Vocês mudaram faz pouco tempo, faz né? Uns já tem um ano, 10 meses, por aí. Legal. E está atendendo as necessidades lá de vocês? Por enquanto, nós estamos fizemos uma suspensão dos trabalhos assistenciais por conta da distância. Certo. Porque as famílias socialmente carentes que eram atendidas, prioritariamente elas moram numa outra região de difícil acesso. Principalmente no bairro Santo Antônio, né? E para elas fica muito difícil se locomover até lá, né? Uhum. Então, por hora, nós estamos ali atendendo somente nas palestras, mas a entrega de cesta básica por hora está suspensa. É mais assistência espiritual. Assistência intelectual, né, no sentido de levar o evangelho de acordo com a visão espírita, né, Nilce? Eduardo, fica à vontade, viu? Se você quiser fazer alguns comentários, né, inclusive sobre baixo, contrabaixo, fica à vontade. E, Nilce, logicamente que vocês também têm um esquema semelhante ao do Paulo de Tarso, de preleções. Como é que funciona a casa? Preleções, passe, água fluida? Isso mesmo, ela funciona de segunda a sexta-feira. Às segundas-feiras e sextas-feiras, nós fazemos a abertura da casa para as 19h30 em ponto, iniciarmos a exposição dos temas. Ok. E às 20 horas começam os passes, podendo ser os passes especiais e os normais. Só um lembrete que os passes especiais são obtidos através da orientação de uma pessoa na casa responsável, e que a entrevista se dá às 19 horas nesses dias. E nós fazemos também os cursos de terça e quinta de reforma íntima e também doutrina. E às quartas-feiras o trabalho fechado da casa só para os trabalhadores. E eventualmente algum evento, né? Então só a quarta-feira que é fechado? Só a quarta-feira que é fechado. Que é a reunião mediúnica, né? Isso, reunião mediúnica. E a segunda e sexta é a palestra pública. E terça e quinta? Os cursos. De terça-feira os cursos agora que começaram os novos. Ah, beleza. Para a turma que se interessar, quiser ir, conhecer, é um prazer receber. Que bacana, Nilce. Parabéns. Obrigada. Acerca do tema que nós começamos a discutir aqui, gostaria de ouvir a sua opinião. Fique à vontade. Se você não quiser fazer nenhum comentário agora, não tem problema. A gente segue adiante com o nosso querido Fabinho, que sempre traz esse livro maravilhoso, né? Vivendo o Evangelho, né? Esse livro é sensacional, né, Fabinho? Pois não, Nilce? Bom, acho que foi bem explanado por você aqui, né, Marcelo? Muito obrigado. Estou ajeitando meu cabelo aqui e tal. Com relação ao ser dócil e pacífico, que é uma coisa que às vezes, quando não se tem muito contato com a doutrina, a gente acha que é uma coisa quase que impossível, porque a sociedade não prega isso. A sociedade sempre diz, reaja. Né? E justamente o que Jesus propõe é que nós não reajamos ao mundo, que isso não implica em ser pacífico a ponto de não raciocinar sobre as coisas e não seguir adiante, né? E ficar completamente pacífico e passivo, né? Com a conduta passiva, né? A conduta passiva. Exato. Isso não quer dizer, ele não quis dizer nesse sentido, mas eu acho que o ponto principal é que o mundo tem muita agressão e as pessoas, mesmo aquelas que frequentam até as casas espíritas, igrejas, templos, às vezes elas não percebem que na sua conduta no dia a dia, principalmente dentro de casa, que é dentro de casa que ocorre esse maior desgaste pela proximidade, né? Porque é muito mais fácil eu te tratar bem, Marcelo, porque eu te vejo uma vez por semana, né?
Exato. Agora, o meu companheiro que convive comigo, que sabe das minhas dificuldades, que sabe das minhas limitações, e eu sei da dele, é muito mais complicado a gente viver num metro quadrado ali com a pessoa, né? E a probabilidade de nos irritarmos é grande frente aos nossos problemas, e com isso nós temos que fazer um esforço hercúleo para que a gente não caia realmente nessa questão da agressividade. E ser manso e pacífico... Que leva a desarmonia, né? Leva a desarmonia no lar. E muitas vezes a pessoa procura o centro, se você me permite falar um pouco de mim. Lógico. A maioria das pessoas procuram uma religião ou pelo amor ou pela dor, né? E eu, como a maioria das pessoas, procurei pela dor. E a dor... E eu não esqueci nunca mais, quando eu fui a uma palestra, que a pessoa na palestra disse assim: a doutrina espírita não vai resolver o seu problema. Exatamente. Quando você perceber que toda a solução do seu problema está dentro de você, está consigo próprio, as coisas vão fluir normalmente. E aquilo me fez pensar no quanto eu era responsável pelas coisas que estavam me acontecendo, me ocorrendo. E a partir do momento que eu comecei a estudar o Evangelho, estudar as obras de Kardec, e que tudo fazia muito sentido, inclusive com relação do ponto de vista reencarnatório, que te mostra uma visão diferenciada, e você se pergunta será que Deus é tão injusto assim a ponto de colocar crianças tão abastadas e outras em situação de tanta miséria como é na Etiópia? Exato. E será que não faz sentido a reencarnação? E daí você começa a estudar e perceber aquela questão de afinidades também. Puxa, tem pessoas que conheço há anos e não consigo aquela afinidade que eu desejaria ter, e outras eu acabei de conhecer e existe aquela afinidade espiritual, podendo ser uma questão de sintonia ou de reencarnações, né, sucessivas. Exato. E daí eu comecei a frequentar e mudar o meu comportamento, e isso me abriu muito a mente, e mudar o meu comportamento também nos momentos que eu me sentia mais agressiva. E comecei a notar que as coisas ao meu redor começaram a melhorar. Exato. E essa questão de ser dócil e pacífico é bem por aí. Eu acho que tudo com calma, né, e refletido, a gente sempre vai conseguir ter um êxito maior, né, na vida profissional, pessoal, na vida dentro do lar. Então essa afabilidade e a doçura que Jesus propõe nada mais é do que fruto de uma inteligência suprema dele, que veio nos trazer isso para que a gente consiga assimilar isso e trazer para o nosso dia a dia, né? Não tem que ficar lá no plano etéreo, só quando eu morrer que eu vou encontrar Jesus, então eu vou dar esmola aos pobres, né? Eu vou dar esmola aos pobres, mas dentro de casa eu sou um carrasco. Mas eu dei esmola aos pobres, mas só que você está vibrando numa faixa muito negativa dentro da sua casa, então as coisas não vão melhorar só porque você está dando uma esmola ao pobre. Você tem que mudar a sua conduta hoje. A reforma íntima é muito importante, né? E não tem muito o que falar, porque eu acho que tem mais que agir, né, exatamente. Não, mas o que você falou, você me lembrou um detalhe importante da doutrina espírita, né? Realmente a doutrina espírita não resolve o problema de ninguém. Tem muitas pessoas que vão à casa espírita achando que a casa espírita vai resolver o problema. Então não é a casa espírita e nem a doutrina espírita que vai resolver o seu problema, ou o seu desafio, né, que é melhor dizendo, né, mais apropriadamente dizendo. Agora, a doutrina espírita, ela fornece todas as ferramentas, todas mais uma, né, de um professor que falava isso, né? Quando você usar a palavra todos ou todas, então você fala todos mais uma, ou todas mais uma, ou todos mais um, né? Ela oferece todas as ferramentas necessárias para você superar aquele desafio. É impressionante. E a base dessas ferramentas, ela se encontra onde? No Evangelho do Mestre, que é um Evangelho de palavras imortais, né? De pensamentos e palavras imortais. Logicamente que com você estudando o Evangelho, tendo como ferramenta os princípios da doutrina espírita, principalmente a reencarnação, como que a gente vai entender a promessa de Jesus para nós sermos brandos, porque os brandos vão possuir a terra?
sem a reencarnação, né? Como que nós vamos compreender isso? Sem a reencarnação, né? Com tantas pessoas que se dedicam, são boas, são pacíficas e sofrem as maiores injustiças. Ou seja, essa promessa é lá na frente, é para depois, é quando o nosso planeta estiver numa situação de maturidade espiritual mais elevada, né? Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite. Boa noite, colegas aqui na rádio. Eu queria convidar os amigos para fazerem um raciocínio, assim, lá do começo, né? Para chegar aonde Jesus está falando aqui agora. Queria que nós pensássemos um pouquinho acerca de Deus, né? Esse ser, esse amor que cria, né? Ele é um amor que é, né? Ele não é um amor que está amando, que está fazendo alguma coisa. Ele é um ser que é, né? Porque para ele é o que ele é. E aquele amor que emana dele, aquela criação que emana dele é lei, né? Porque ele sendo um ser perfeito, tudo que emana dele tem que ser lei, porque tem que ser absoluto, tem que ser definitivo, tem que ser para sempre e tem que ser o melhor. Então Deus, emanando esse amor como lei, né? Tudo aquilo que advém como consequência desse amor emanado, como por exemplo nós que somos consequência dessa criação, desse amor, nós estamos submetidos, né? Estamos submersos nessa lei eterna, imutável, que emana do Criador, que é pleno, que é absoluto, que é integral. Então, essa lei perfeita, ela contempla diversas nuances que nós podemos separar. Uma delas é a evolução. Nós percebemos, observando o mundo, que tudo está em transformação. Porque nós estamos submetidos, né, imersos numa matéria que é constantemente mutável. Nós estamos transformando a todo tempo e somos influenciados diretamente por essa matéria, né? Então tudo está se transformando constantemente. Só que o regente dessa matéria, que é o espírito, ele, apreciando a movimentação da matéria, as transformações da matéria, ele sofre experiências. E sofrendo experiências, ele adquire conhecimento, ele adquire vivência, ele adquire prática, ele adquire experiência mesmo. E isso é o que nós chamamos de evolução. Então a evolução, nós estamos fadados a ela. Ela é uma lei, né? O progresso é uma lei e não tem como escapar do progresso. Porque mesmo, eu sempre falo isso, mesmo que eu queira dizer assim, eu não vou evoluir mais, eu vou parar, não tem como, eu vou evoluir porque eu vou aprender que aquela decisão está errada, um momento ou outro. Eu vou me aposentar, né? Como diz o Haroldo, né? O Haroldo outro dia saiu com essa, né? Eu vou me aposentar da evolução, né? Aposentar da evolução, essa é boa. Você se aposenta, mas mesmo que você queira, você não se aposenta. Não se aposenta porque o tempo passa. E o que é o tempo? É a transformação da matéria, né? Então a matéria vai se transformando e nós vamos vivenciando isso, nós vamos aprendendo mesmo sem querer, né? Então nós vamos evoluindo, estamos submetidos a essa lei, né, que emana do Criador. Então se nós estamos em evolução, a casa, o local, o convívio, né, do qual desfrutamos está em evolução também. Então estamos todos evoluindo e a nossa casa, a nossa morada, que é a Terra com T maiúsculo, está evoluindo também. Não tem como, porque se os seres que habitam a Terra estão evoluindo, né, e a Terra está se transformando, né, então tudo aqui está evoluindo, inclusive a Terra. Bom, se é assim, nós chegamos na primeira grande conclusão desse raciocínio humilde, que é o seguinte: o mal, ele não é eterno. O mal, ele tem prazo de validade. Porque uma hora ou outra,
nós aprendemos que o mal é mal, que o mal dói, que o mal incomoda, que o mal é ruim, que não é gostoso o mal. O mal é chato, é bobo e tem cara de mamão. Isso. De mamão? Então nós aprenderemos isso fatalmente, que o bem é prazeroso, né? Que o bem é gostoso, que o bem faz bem, né? E que o mal faz mal, inclusive para quem faz o mal. Exatamente. Né? Então, o mal aqui na Terra, ele é provisório, ele é passageiro. Tudo aquilo que deriva do mal tem prazo de validade, vai acabar. Então, o que Jesus falou, ele citou uma lei aqui. Ele falou assim, olha, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque a brandura é uma qualidade, né? É uma virtude, e ela sim será eterna. Mas aqueles que são o contrário da brandura estão com essa característica, né, de agressividade, de raiva, com os dias contados. Então os brandos herdarão a terra, porque a terra está evoluindo, e vai chegar uma hora que aqui vai comportar somente os brandos. Mas a pergunta que vem em seguida é, primeiro, essa que é a herança, né? Essa que é a herança que teremos, e não meia dúzia de alqueires, né? Exatamente. É uma terra branda, né? Ou seja, onde o convívio é brando entre os irmãos. Então, só para resumir aqui, o que é o mal, né? O mal é quando eu faço alguma coisa pensando somente em mim. Então eu tiro de alguém para mim, eu elimino alguém por causa de um gosto meu, eu agrido alguém porque está fazendo mal para mim, né? Então tudo que eu faço pensando somente em mim, a despeito dos meus irmãos, é mal. Agora, quando eu faço para os meus irmãos, pensando em todos, é o bem, né? E Deus, na sua essência pura, da qual nós estudamos isso na semana passada, ainda não podemos conceber, não podemos tocar, não podemos vislumbrar por causa da nossa inferioridade momentânea, né? Porque isso está diminuindo. Deus, nessa sua essência pura, nós manifestamos esse amor a Deus, essa aproximação a Deus aos nossos irmãos, que é o que está perto de nós. Por isso que a todo momento no Evangelho Jesus menciona o próximo, o próximo, o próximo, porque o próximo é Deus ao nosso redor, né? Então nós manifestamos esse apreço por Deus, essa aproximação a Deus, essa identidade com Deus no próximo. Por isso que o mandamento fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Aí, isso é a mesma coisa. Jesus explica, né? É a mesma coisa. As duas coisas são a mesma coisa. Então, esse é o raciocínio que eu queria fechar, né, Marcelo? Beleza. Por que nós vamos herdar a terra, que é o lugar onde vai haver somente brandos? Exatamente. Bem lembrado. Ô Guilherme, podemos fazer a nossa primeira pausa musical? Não? Ah, é verdade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Você me fez uma encomenda, Marcelo, agora eu tenho que cumprir. Eu tenho, na verdade, 3 reflexões para fazer antes da pausa musical. Tá ótimo, vamos lá. Você me permite? Lógico. Tá certo. A primeira é o seguinte: você precisa parar de ouvir Pingos nos Is. Ah, é verdade. Porque quem disse não ousem deter a marcha dos pacíficos foi Reinaldo Azevedo. Não tem nenhuma referência aqui a Paulo de Tarso, não achei mesmo. Tá? Eu pensei que ele tinha falado referindo-se a Paulo de Tarso. Não, pelo que eu achei aqui foi ele. A segunda coisa é que a gente fica escutando algumas passagens do Evangelho e às vezes elas parecem até ingênuas, no sentido de que é muito bonito o que está escrito, mas será que na prática a gente consegue fazer alguma coisa? Então, são 2 pontos que eu acho que é importante a gente colocar. O primeiro ponto é assim: quando a gente fala de mansidão, a gente não está dizendo que, por exemplo, você está na rua e está vendo um bandido molestando uma velhinha.
então eu vou ser manso, eu vou passar de mansinho, vou ficar quieto, não vou brigar, não vou fazer nada, porque está escrito aqui para eu ser manso e pacífico. Não, você né? vai lá e vai tentar salvar a velhinha. Exatamente. Então, lembrar daquela... Mesmo que você seja morto por isso. Mesmo que você seja... De preferência que você faça de uma forma mansa e pacífica. Que não seja necessário. Mas é colocar isso, né? Que às vezes a gente ouve essa questão da mansidão, a questão de dar a outra face, a gente não pode esquecer de que também o Evangelho nos convida a agir, né? A agir pelo bem, e assim, tão prejudicial para a gente não fazer igual a não fazer a caridade é deixar de fazer o bem quando o bem, né, te é oferecido. Você tem a oportunidade de fazer o bem e passa por ele sem fazer, também é prejudicial para a tua evolução. Você se omitiu, né? E a terceira, no caso, reflexão é assim, eu estava ouvindo a Nilce falar do relacionamento, né, que a gente normalmente com as pessoas com quem temos mais convívio é mais difícil da gente ter essa questão da mansidão e da tolerância. Eu fico sempre me lembrando de uma coisa assim, a gente busca normalmente, né, a grande maioria de nós buscamos a religião numa fase mais avançada da nossa vida, diria talvez aí dos 30 anos em diante, né? Antes a gente está com a cabeça em outras coisas, estou generalizando, tá, gente? De maior maturidade. E com essa idade dali para frente, talvez a gente fique com aquele raciocínio de que não se ensina truque novo para cachorro velho, né? Mas uma coisa que é muito interessante é assim, eu pelo menos no meu casamento tem muitas situações onde eu falo assim, ou até minha esposa fala, para aqui e vamos dormir, vamos falar sobre isso amanhã. Exatamente. E a gente vai dormir, e quando a gente acorda a gente olha um para a cara do outro e ri, porque realmente não tem o que falar. Mas ali naquele momento, se deixar, a coisa vai num crescente que é capaz de ter morte. Lógico. Estou exagerando, tá, querida? Mas assim, se você estiver me ouvindo. Mas é uma coisa que a gente vê. Então, por que sempre quando brigamos a gente não tem, no meu caso, né, eu estou falando para mim, vamos dar esse tempo, porque alguma coisa acontece na química cerebral, alguma coisa acontece nesse período, nesse intervalo, que no dia seguinte está tudo muito bem. Obrigado. Então são algumas fórmulas, alguns truques, vamos dizer assim, que sim, o cachorro velho que se permitir tentar, vai descobrir que, embora sejamos imperfeitos, a gente tem como, de uma maneira ou de outra, ir melhorando um pouquinho a cada dia e ficando um pouquinho mais manso a cada dia, né? E por aí a gente vai trilhando esse caminho difícil que é a evolução. Perfeito, maravilha. Pois não, Nilce, fique à vontade. Após as reflexões do nosso querido Guilherme, né? Como bem lembrado pelo Marcelo aqui hoje, a doutrina espírita, ela não resolve os problemas, ela faz com que nós enxerguemos de forma diferente, como é o caso que o Guilherme falou. Ele estava numa situação que possivelmente lá pelos 20 anos você não faria isso, você iria levar aquela questão até o final. Então é necessário que uma boa dose de humildade, dizer, nós não temos cabeça agora para resolver esse problema. Exato. Certo? Então, o que modifica a gente, acrescenta, né? E, por exemplo, as pessoas acabam tendo eventos muito maléficos em suas vidas por conta de raiva, por conta daquele momento, por causa do orgulho e querer, eu quero convencer que eu estou certa. E quando a gente está com raiva, a gente está transgredindo essa lei que o Fábio falou. E raiva é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Não é verdade? Perfeito. E é uma história tem uma história de um mestre que dizem que ele nunca se abalava com nada. Ele era tão pacífico, mas ele era muito sábio. Ele sabia lidar com as situações, né? E certo dia um rapaz disse que ia conseguir tirá-lo do sério. E começou a gritar com ele, proferir muitas ofensas, chegou a cuspir na cara do mestre. E ele ficou inalterado, né? Aí o rapaz pegou e desistiu. Quando o rapaz foi embora, os alunos dele chegaram para ele e falaram: mestre, mas como o senhor pode ficar tão
tão assim pacífico diante de tanta ofensa, né? Ele falou, é muito simples. Quando alguém te dá um presente e você não quer o presente, o que você faz? Com quem fica esse presente? Aí todos responderam, com a pessoa que trouxe. Ele falou, só fiz isso. Como era só isso que ele tinha para dar e eu não quis, eu deixei o presente com ele. Olha, vejam só que sabedoria, né? Então eu acho que é por aí mesmo, ser manso e pacífico, você não precisa da última palavra e estar por cima. Muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras, né? O silêncio muitas vezes é eloquente. E é mais bonito até você sair com classe, e se o marido está brigando com a mulher ou vice-versa, a mulher com o marido, olha, você está nervoso, vamos conversar amanhã, e vai para o quarto dormir, vai deixar ele totalmente sem ação, né? Então acho que aí vocês começam a entrar numa sintonia que é explicado pela doutrina também, porque você não entra na sintonia da outra pessoa e o seu lar já começa a melhorar, né? Então é essa reforma proposta pela doutrina espírita. Quando você se modifica, não é fácil, viu, gente? Reforma íntima é um negócio que eu estou há 6 anos fazendo, mudei muito pouco. E nós vamos levar 60 anos, 600 anos, 6 mil anos. Pois é, mas é isso, enfim. Muito maravilha nisso. E bate com os ensinos da doutrina, que tem um dos benfeitores, num determinado momento, se não me engano, é no próximo capítulo dos Misericordiosos, que eles falam assim, que há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la, né? Do que em revidá-la, né? Então, é mais ou menos essa história do mestre aí que você contou, é sensacional. E aí, Guilherme, finalmente retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela. Hoje, particularmente felizes com a presença da nossa querida Nilce, do nosso querido Eduardo e com os companheiros Fábio e Guilherme. Gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para minha irmã Luciana, pro meu cunhado Fauzi, para nossa querida Maria Fernanda e também para nossa querida Fatinha, que estão nos acompanhando lá na Zona Norte, lá em São Paulo, capital. Lúcia, aproveitando que você está aqui conosco hoje, depois nós retornaremos ao nosso estudo, então eu gostaria de que você contasse para nós como foi a sua entrada, né? O que fez você buscar a doutrina espírita, se houve algum acontecimento mais importante, enfim, né? Os motivos que a levaram a buscar essa sombra que a doutrina espírita nos fornece, né? Essa sombra? Sombra porque a doutrina espírita é uma árvore, né? Uma árvore frondosa, né? Esse acalento dessa sombra, nesse sentido. Não no sentido ruim do sombra, né? Pois não. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui. A gente não teve nem tempo de falar. Para nós é uma alegria. Eu agradeço, eu que sinto uma grande satisfação de estar aqui. Como eu havia dito uns minutos atrás, eu procurei a casa espírita pela dor mesmo. Você é de origem católica? Não sou. Meu pai, ele era espírita já. Frequentávamos alguns lugares em São Paulo. Certo. E não segui a religião católica, até porque pelos meus avós eles também não seguiam. O meu avô era ateu, mas era uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, de sabedoria, de equilíbrio, de bondade, e ele acreditava em Deus como um todo, né? Mas não nesse Deus que algumas religiões pregavam. E nós viemos, eu fui criada com os preceitos morais, familiares,
Mas acho que foi mais perto da adolescência que eu comecei a frequentar a doutrina espírita em São Paulo. E é São Paulo capital mesmo, né? Não é ABC, não é cidade capital mesmo, morei na Lapa, muitos anos. E daí a gente dá aquela natural afastada, porque como o Guilherme falou, nós estamos ocupados demais com a materialidade, né? Com o materialismo de adquirir. E somos imaturos demais também para valorizar a parte espiritual. Buscando outras coisas, estamos focados em outras coisas. Então, dos 20 aos 30, nós deixamos para o segundo plano. Se der tempo, a gente lê alguma coisinha. Quando eu estiver lá pelos 30, 40, aí eu frequento. Não era a prioridade. Só que daí um dia você vai indo por aquele caminho e há uns chamamentos, né? Porque você começa a se desviar. Você começa a viver tanto na materialidade que você se afasta muito do que é espiritual. Então nós dedicamos muito pouco tempo à parte espiritual. E com isso nós vamos atrair sofrimento. Sofrimento porque nós mesmos provocamos isso, né? E lá pelos 30 e poucos anos, bate a nossa porta alguns sofrimentos e a gente é obrigado a buscar as respostas, né? E eu fui em alguns lugares, mas eu sempre gostei muito da doutrina espírita. Eu achava que ela tinha muito sentido. E aí, um evento muito doloroso na minha vida fez com que eu buscasse, no primeiro momento, tomar os passes, assistir as palestras. Eu não achava a palestra interessante, eu achava que era o passe que ia me curar. E era justamente o contrário, né? O passe harmoniza, equilibra, mas a palestra era um convite à mudança interior. Exato, ela é mais envolvente. Né? Que foi a partir daí que eu comecei a mudar a minha conduta e as coisas e pessoas ao meu redor começaram a se modificar também. As oportunidades profissionais, por consequência, também começaram a melhorar. Não que você vá fazer pensando no dinheiro, mas é uma consequência, né? Exato. Começa... E aí não sai mais. Eu acho que é uma condição para que nós estejamos sempre no caminho da evolução, que a gente pegue uma estrada e não largue, porque muitas vezes a pessoa vai ao centro, toma o passe, ouve a palestra, às vezes entra um pouquinho de conhecimento e ela toma aqueles passes, sente aquele alívio, vai para casa, aí depois de 3, 4 semanas fala, bom, agora que tá tudo bem eu não vou mais. E aí qual é a manutenção que ela dá para isso? Ela não lê mais nada, ela não pega uma página de nenhuma obra, não vai a lugar nenhum, e aí os problemas não se esforça. Retornam, né? Aí ela não se esforça, não se policia, porque uma das coisas mais importantes que tem na doutrina, que eu entendo que é a reforma íntima, ela vem logo na sequência daquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Exato. E que é a base de tudo. A hora que a gente começa a se analisar e perceber as coisas erradas que nós estamos fazendo, as condutas que estão fora dessas leis divinas, nós vamos perceber que somos nós que estamos provocando todo esse imbróglio na nossa vida, vamos dizer assim. Então, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Nós temos se você me permite falar rapidamente, nós temos um exercício que nós fazemos sempre à noite. O próprio Santo Agostinho disse isso, né? Que toda noite ele fazia uma reflexão sobre o dia. Lá na 919, né? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E nós fizemos lá na casa uma proposta, né? Veio até de um professor lá, de uma pessoa que expõe os temas, que ao deitar para dormir, nós façamos uma prece, façamos um retrocesso assim do dia. Pode começar pela última hora mesmo, não na hora que acordou, porque dizem os terapeutas que fica mais fácil você se lembrar a partir daquele momento para trás. E você começa a analisar o seu dia, tudo aquilo que te provocou uma emoção negativa, pedindo para o seu anjo guardião lhe auxiliar nesse momento para você perceber o que aconteceu. Aquilo que provocou uma emoção negativa, procurar avaliar por que eu fiquei daquele jeito. Só que tem uma coisa, não vale colocar a culpa no outro,
por mais que o outro tenha começado a briga, tenha começado a ofensa, a culpa é sempre nossa, quando nós nos permitimos ser ofendidos, certo? E aí, por conta muitas vezes de sentir o orgulho ferido, a gente revida, e aí vem aquela emoção negativa. Então, quando a gente fizer essa análise bem pontual sobre aquele evento, nós vamos conseguir enxergar que a culpa não é do outro, mas nós que nos desequilibramos, nos desarmonizamos. A responsabilidade é nossa. É nossa. E aí a gente encerra pedindo para que o nosso anjo de guarda nos ajude nas próximas vezes, né, a partir dali, a filtrar melhor, né, o que nós vamos fazer. E parece incrível, né, mas toda semana, como a gente faz o Reforma Íntima, a gente fica meio que acanhado se a gente aparece na outra semana em que a gente já tenha caído novamente no mesmo erro. Então a gente começa a se policiar mais. É o conhecido orai e vigiai. E esse vigiai é isso, um vigiai constante sobre as nossas condutas, Marcelo. Muito bom. Essa dica é uma dica preciosa, viu? Que, né, interessante, né? De fazer essa autoavaliação diária e começando pela hora mais próxima, né? Então, outra dica muito legal que ela falou também. Vou realçar porque foi muito boa. Você falou assim, a gente às vezes acha que a culpa de uma irritabilidade, de uma raiva é do outro, né? A gente falou assim, você começou. Justifica. Nós temos abertura. Eu só reagi assim porque você falou tal coisa, né? Porque você fez tal coisa. Nós fazemos a vitimização. Exato. Se você não tivesse feito isso, estava tudo bem. Então a culpa é sua, né? Mas essa que é a essência, né? Nós estamos aqui nesse caldeirão fervente para a gente aprender a não se escaldar, né? É para isso que a gente está aqui, a gente está sofrendo estímulos de fora para a gente saber reagir do estímulo. Então a gente não veio aqui para ficar numa redoma de cristal, né? A gente não veio aqui para ficar protegidinho de ofensa, de injúria, de provocação, de nada, de agressão. A gente veio aqui justamente para sofrer, né, esses estímulos para o nosso espírito imperfeito se aperfeiçoar, né? E ontem eu ouvi também uma tese muito interessante sobre o perdão, porque isso tem a ver com perdão, né, Fábio? Se vocês ficar esperando, como você falou, eu só reagi, né? Então, se você ficar esperando o outro melhorar para você perdoar, você não vai melhorar nunca, você não vai perdoar nunca. Então você tem que perdoar enquanto ele está errando com você. E perdoar é muitas vezes você falar, deixa passar o nervoso dele, né? Deixa ele aquietar, depois nós vamos conversar com a razão. Exato. Então às vezes a gente quer um anjo do nosso lado, né? A gente quer um anjo do nosso lado, mas se o anjo estiver do nosso lado, a gente não vai testar as nossas imperfeições. A gente não vai aprender e não vai evoluir, porque com o anjo ali do lado a gente vai ser um anjinho também, né? Vai estar e normalmente o anjo está do nosso lado, né? O nosso anjo protetor está do nosso lado. Exatamente. Normalmente não é o cônjuge encarnado, mas assim, o anjo protetor está ali e a gente faz ouvido de turco para as intuições que ele nos dá e a gente escuta o que sai daquela garganta encarnada para falar coisas não tão prazerosas, né? Ouvido de turco. Momento cultural. Ouvido de turco, esclareça para nós. Eu vou pedir um tempo antes do esclarecimento para eu procurar, porque eu não sei também. Ok. É que uma expressão que você já conhecia, né? Pois não. Ouvi há muito tempo atrás. Marcela, só para continuar aqui, fica à vontade. Um grande erro que a gente vê nos relacionamentos é a pessoa achar que ela é daquele jeito, né? E que o outro tem que entendê-la daquele jeito. Que é a síndrome de Gabriela, né? Essa síndrome de Gabriela. Então é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Eu vou morrer assim. Entendeu? Não tem cabimento isso. Exatamente. O pessoal da psicologia que fala, né? E é uma verdade, né? Você acha que tem cabimento? Eu vou ser sempre assim. Não. A gente tem que se tornar melhor, a gente tem que corrigir
as nossas imperfeições, né? Quando a gente toma essa decisão, nós estamos escolhendo sofrer. Sim. Porque nós estamos escolhendo agir contra uma lei da natureza, né? Que é a lei da evolução, que a gente falou aqui. Exato. Lei do progresso. Então, quando eu falo assim, eu sou a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu estou falando para a lei, com L maiúsculo, né? Que é a lei natural, a lei de Deus. Que eu não vou mudar. Eu falando assim, lei, eu sou mais que você. Né? Você não vai me dobrar. Então eu escolhi sofrer, porque a lei vai me dobrar, ela vai me colocar de joelhos, não tem jeito. E sem fazer força. Numa situação ou em outra, porque a lei é mais, né? A lei, que é emanação de Deus, ela é mais do que a criatura. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ser inteligentes, falar assim, eu posso melhorar, né? Eu posso agora, nesse momento é legal, né? Eu posso agora tomar uma decisão de falar assim, olha, eu acho que eu estou com razão, mas será que eu estou com o amor? Né? Exatamente. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Exato. Porque uma coisa é ter razão, né? A outra coisa é ter amor, né? Se a gente estudar, nós vamos ver que quem está com a razão é quem está com o amor, e não quem está só com a razão racional, né? Quem está com o amor está sempre com a razão. Então, numa discussão, num momento mais caloroso, eu tenho que pensar o seguinte, não se eu estou com a razão, se eu estou com o amor. Porque mesmo que eu me sinta com a razão, se eu estiver com o amor, eu vou saber, né, chegar no ponto que eu preciso da forma correta, na hora correta. Agora, se eu estiver com a razão, mas não estiver com o amor, eu posso piorar a situação, né? Posso causar mais constrangimento, causar mais intriga, mais raiva, mais ódio, eu não vou resolver, né? Então, é isso que a gente tem que ter em consideração. Estou com amor? E a outra coisa é, eu posso melhorar, eu devo melhorar, né? E quanto mais rápido, quanto mais efetivamente eu fizer a minha reforma íntima, menos sofrimento para mim e para os que estão convivendo comigo, né? Então eu acho que isso é uma dica muito legal, né? Que todo mundo está chegando num consenso aqui na conversa, né? Que é isso, eu vou melhorar, né? Vale a pena, né? Vale a pena nós nos esforçarmos para nos tornarmos melhores. E antes de continuar, Marcelo, eu queria informar que foi um engano meu. Na verdade, a expressão é ouvido de mercador, né? Que entra por um lado e sai pelo outro. Eu que atribuí aos turcos com grande capacidade de trabalho no comércio, ouvido de turco. Então não está errado, né? Não está errado. A expressão original é ouvido de mercador, mas os turcos sempre se caracterizaram por serem grandes mercadores. Isso aí. Ok. Nilce, só voltando um pouquinho nessa sua experiência dolorosa, né, que a motivou a procurar a doutrina, você disse que depois que você teve contato com os conceitos da doutrina, que você foi tendo uma compreensão mais ampla, você foi observando a responsabilidade dos seus atos, e aos poucos você foi se tornando uma pessoa melhor, você foi se tornando uma pessoa mais pacificada intimamente, uma pessoa mais tolerante com as imperfeições alheias, enfim, uma pessoa que, logicamente que nós todos estamos distantes da perfeição, mas você estava lutando, se esforçando para se tornar uma pessoa melhor. E esse comportamento, ao mesmo tempo que você vivia essa experiência dolorosa, ele exerceu influência com as pessoas que você convivia? Você notou isso? Muita. O que você pode contar para mim? Quando você começou a falar agora, parece que eu já sabia o que eu ia responder. Eu acho que 2 pontos fundamentais da reforma íntima, da autoanálise, é como você se enxerga, você passa a se analisar, e aquilo que você está fazendo de errado, você começa a pensar que pode ser diferente. E uma das coisas que eu reputo assim mais importante da reforma íntima,
que o mundo sofre por isso é porque as pessoas não aceitam as outras como as outras querem ser. É uma profunda falta de respeito pelo eu do outro. Então, eu era uma pessoa controladora, dominadora sob certo aspecto, principalmente com filho, né? Mas é só naquela época. Eu imagino que sim. O Eduardo tá rindo aqui. Não, mas é legal, eu tô brincando. Mas eu melhorei, né? Então, grande parte do sofrimento da humanidade é por não aceitar o outro como é, não respeitar. Então, essa alteração também que houve muito grande foi não exagerar aquela visão que a gente tem do outro, que ele está fazendo tudo errado, né? Ele está no tempo dele. Ele tem a evolução, como o Fábio falou, amadurecimento espiritual no tempo dele. Alguns vão falar assim, eu vou ficar sentado aqui esperando a evolução chegar. Outros vão desbravar a estrada, né? Então, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E a hora que eu percebi isso, eu coloquei uma paz infinita no meu coração. Porque é muito mais... é vantajoso para você, porque você não tem que ficar controlando o outro. O outro tem o direito de ir no ritmo dele. Você pode sim auxiliar, estender a mão, dar um conselho, mas se ele não está preparado para aquilo, por que você tem que forçá-lo, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que eu acho assim que mais envelhece o ser humano, é ele tentar impor o jeito dele. Um pai que quer que o filho faça um tipo de faculdade, né, que não aceita, uma esposa que não aceita a determinada função do marido, enfim, são coisas que a gente tem que aprender a respeitar, até quando é uma coisa que foge do consenso. Por exemplo, um casamento que normalmente uma pessoa não faça aquilo, que não é comum aos casamentos, mesmo assim, eu acho que a gente respeitando vai conseguir fazer com que o outro te respeite, né? E num diálogo bem conduzido, é possível sim falar das razões do sofrimento, a pessoa começa a te ver com mais simpatia, né? E eu acho que é fundamental isso, a aceitação do outro. Eu acho que isso para mim foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido, porque eu consigo sentir uma paz muito grande. E os conceitos da doutrina, eles nos ajudam muito nisso, né, Nilce? A nos tornar uma pessoa mais serena, mais compreensiva, mais tolerante, né? E isso é legal, porque a gente consegue exercer uma influência positiva sobre as pessoas que a gente convive, consegue exercer essa influência apenas com o comportamento. Apenas com, né? Não precisa ficar falando palavras, né? Como, mais uma vez, né, vamos repetir aquele ensinamento do Francisco de Assis, né? Então, há um pensamento que é atribuído a Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras. Ou seja, o comportamento é muito mais importante, né? E isso que você está falando vai também na mesma direção da experiência que eu tive, porque eu também mudei, quando eu conheci a doutrina, eu também mudei o meu comportamento. E a minha mãe, ela dizia, minha mãe católica tal, não era muito praticante, mas aquela família tradicional católica tal. Aí ela falava, né, pros meus irmãos, falava, na época a minha avó ainda estava conosco, né? E infelizmente hoje nem a minha mãe está conosco, né? Mas certamente está dando a cobertura necessária, né? Embora deve falar, não, meu filho, não faz isso, pelo amor de Deus. Não é esse caminho. Bom, aí então ela dizia, né, que eu estava contribuindo para que ela melhorasse também, entendeu? Só pela mudança de comportamento, de ser uma pessoa mais serena, mais confiante, mais voltada para a prática do bem, mais equilibrada, entendeu? Então isso foi muito legal. E por outro lado, né, Marcelo, enquanto a doutrina é muito boa nesse aspecto, agora é o Guilherme falando, né? Eu acho ela muito, como é que eu posso dizer? Ruim não é a palavra, mas assim, ela é muito rigorosa, porque toda vez que eu abro, tá vendo como a gente tem a mania de falar a gente?
Cada vez que eu abro a boca para falar alguma coisa da doutrina para outra pessoa, eu percebo que eu tenho que ouvir aquilo mais até do que a outra pessoa. E cada vez que eu não consigo seguir o Evangelho em algum ponto, e isso acontece todo dia, a toda hora, a dor de saber que, embora a gente tenha o conhecimento, embora eu tenha o conhecimento, eu sou muito fraco e não consigo, e vou precisar ter várias reencarnações para progredir. Fica tranquilo que isso todos nós aqui também, viu? Então, mas eu tenho que falar de mim mesmo. De mim para mim, essa coisa, e isso é uma coisa, agora eu vou falar dos outros. Eu percebo isso na doutrina espírita muito. Os espíritas gostam muito de falar para os outros e às vezes eles se esquecem, né? Sim. Então, quando a gente vê as preleções de segunda-feira, né? Que qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais do espiritismo pode ir no Centro Espírita Paulo de Tarso, às 8 horas da noite. Temos lá em Vinhedo e também aqui no bairro Capela. E tem as preleções, não é um curso, é uma preleção. Você vai usar... Lembrando que o bairro Capela pertence a Vinhedo também. Eu quis dizer o bairro Jardim Itália e o bairro Capela. E assim, em Louveira o pessoal fala em Louveira e no bairro Santo Antônio, né? É coisa de cidade interior. Mas o que a gente mais escuta depois das palestras é assim: sua mãe tinha que ter vindo aqui, isso aí tá pra ela, né? Pô, fulano não veio, ele tinha que ouvir isso daí. Quando na verdade, assim, eu tenho que internalizar isso daí mais do que qualquer outra pessoa, né? É pra você, é pra nós, né? Pra cada um de nós. O bom espírito é aquele que sempre se esforça, né, Marcelo? Reconhece o bom espírito, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor. É isso aí. Vamos fazer então mais uma pausa musical e vamos tomar uma aguinha e retornamos em seguida. Vamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela, 105,9 FM. Agora são 23 horas 17 minutos do dia 22 de abril de 1500. 22 de abril de 2016. É porque 22 de abril é uma data que a gente esquece, né? A gente deveria valorizar mais essa data, né? Com certeza. É que o feriado do Tiradentes acabou matando, né, a data, né? Mas 22 de abril é o dia do descobrimento, né, do nosso país, né? Uma data muito importante. A nossa querida Nilce e o seu marido, o Eduardo, eles se despediram de nós. Eles precisaram sair um pouco antes e vamos dar continuidade às nossas reflexões que envolvem o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Fabinho, agora há pouco eu estava fazendo uma reflexão que me veio à mente, que nós temos que ter muito cuidado com a educação dos nossos filhos, né? E existe uma corrente em nosso país que a gente ouve com muita frequência, os pais assim se expressarem: olha, filho, você vai para a escola, se algum garoto lá da sua idade, se ele bater em você, você trata de reagir, porque se você também não bater nele, quando você chegar em casa, você vai apanhar outra vez. Aí eu pergunto para você, é uma atitude pedagógica coerente com os princípios ensinados pelo mestre? Reflita, discorra sobre o tema. 40 minutos. Marcelo, eu acho que ela é uma proposta pedagógica equivocada para uma sociedade olho por olho, dente por dente, como nós fomos num estágio passado, né, na nossa infância espiritual. Essa é uma proposta antiquada que vem sobrevivendo ao longo dos milênios, né?
porque ela sim foi determinada, nós sabemos, até por antes de Moisés, né? Moisés foi por volta de 1500 antes de Cristo, e sobrevive até os dias de hoje, mas por falta de maturidade, e é justamente ir contra isso que Jesus acabou de ensinar, né? Bem-aventurados os mansos. Então, morando fora do Brasil, nesse país que eu morei, eu tive a oportunidade de aprender um pouco da cultura deles. Fala o nome do país que você morou. Na Alemanha. Trabalhou, se esforçou, você levou um monte de como é que se diz? Você trocou experiências positivas, você aprendeu com eles, mas eles aprenderam com você também, né? Então, foi a Alemanha, né? É uma sociedade muito lutadora, que ainda vive resquícios sentimentais, intensos da Segunda e da Primeira Grande Guerra Mundiais. E uma coisa que eu aprendi na escola de alemão é assim: richtig streiten. Ou seja, traduza. É uma frase muito, muito conhecida em alemão. É que nem se a gente falasse assim: pau que nasce torto, morre torto, aqui no nunca se endireita. Ou seja, é uma frase muito conhecida, richtig streiten, e significa o seguinte: brigue corretamente. O que significa isso? Lute de maneira ética, né? Correta. Por quê? Eles têm uma cultura, um caráter de lutar, né, por aquilo que eles acham que é certo, né? Tá certo que de uma maneira potencializada, quando todos juntos seguiram um líder que pensava muito fortemente assim também, eles se envolveram numa guerra mundial que arrasou o país, né? Mas eles aprenderam com isso. Então, a lição que ficou para o povo alemão é o seguinte: lute pelo aquilo que você acha certo, mas de forma correta. E aí na escola eles ensinam assim: como que é lutar de forma correta? Ouvir a pessoa que tem uma opinião diferente da tua, entender a pessoa que tem uma opinião diferente da tua, refletir sobre a opinião que é diferente da tua. Se depois que você passar por esses 3 estágios você ainda tiver a sua opinião, você vai buscar a oportunidade de colocar o seu ponto para ela, mas de forma amigável, pacífica, porque pode ser que você com o seu jeito de explicar, que você consiga mudar a situação, que você consiga melhorar e mudar o ponto de vista dela, mas tudo isso de uma forma correta, né? Então, não é que você tem que ser manso, pacífico, igual o Guilherme estava falando, de aceitar a opinião do outro, de aceitar o que o outro quer, do que o outro pensa, se você acha que é diferente. Mas sim você lutar pelo seu ponto, vamos dizer assim, ou você defender o seu ponto de forma correta. Richtig, né? Richtig é corretamente. Então, como isso? Você vai entender a outra pessoa, ouvi-la, refletir sobre o que ela tem e vai expor de forma pacífica, amorosa, carinhosa o seu ponto também, até vocês chegarem num consenso, né? Mas não significa que você vai deixar de colocar o seu ponto de uma forma correta. E lógico que sempre sem violência, né? Ao contrário desse exemplo que você deu, onde o pai ensina, fala assim, para você sobreviver, porque o pai pode até pensar assim: para você sobreviver, meu filho, você precisa ser forte, né? É a lei da selva, né? Vem o leão, te dá uma patada, você vai lá e dá 2 nele de volta, porque daí ele não vem te dar mais patada. Mas a gente está evoluindo, né? A gente está vendo que essa fase da infância já passou, que agora nós somos maduros. Ficou para trás, né? Muito legal, né? E bem lembrado esse comentário aí, essa analogia que você fez com essa experiência que você vivenciou com os nossos irmãos alemães. E olha só que interessante, né? Tem alguns pensamentos do Paulo de Tarso que, como ele traduziu o pensamento vindo das esferas mais elevadas, né, da esfera do Cristo, ele captou os pensamentos do Cristo em suas cartas, né? E então eu estava pensando nisso, né, que tem um determinado momento que ele diz assim:
de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Na carta, ele só escreve isso, né? Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Portanto, de tudo dai graças. Agora, e os que não amam o Senhor? Os que não amam também, só que eles não percebem ou não sabem. Compreende? Então, por exemplo, de tudo dai graças. O cara tá na cadeia, né? O cidadão cometeu um delito, foi julgado, condenado, culpado e foi para a cadeia. Aí, ele também tem que agradecer? Sim, ele tem que agradecer. Porque lá na cadeia ele vai refletir. Estamos fazendo uma reflexão em termos ideais, né? Então, ele vai refletir sobre o delito que ele cometeu, ele vai refletir sobre o seu comportamento e espera-se que ele se arrependa. A cadeia vai ser um sofrimento para ele e que ele, quando ele cumprir a pena, ele repare o mal que ele cometeu, na medida do possível, né? Se ele matou alguém, logicamente que ele não vai reparar restituindo aquela vida que foi ceifada, mas ele pode ajudar vidas, protegendo vidas, e dessa maneira ele vai reparar o erro que ele cometeu. Muito bem. Então, a situação do cara que não ama o Senhor, né? Porque se uma pessoa comete um delito, ela está mais distante do Senhor do que aquela que não comete um delito, né? Então, esse pensamento de Paulo, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor, me fez refletir isso que você fez, esse comentário que você fez em relação aos nossos irmãos alemães, porque agora eles ensinam para você lutar corretamente por causa da experiência dolorosa que eles tiveram quando acreditaram, deram crédito a uma pessoa, né, que se tornou líder da nação, que foi o Adolf Hitler, né? E naquele momento eles não viram que era uma posição, que era uma decisão equivocada, que o povo alemão havia escolhido de seguir as determinações do Adolf Hitler, né? Nós temos informações que quando começou aquele holocausto dos judeus, nas cidades pequenas, acho que foi você que falou, né, Fábio? Eram informados, a informação que corria nas cidades pequenas que eles estavam sendo deportados para Israel, né? Para o seu país de origem. E na verdade, depois todos nós, a verdade veio à luz, a verdade veio à luz e todos ficamos sabendo que aquela decisão do holocausto não era para mandar os judeus para sua terra, era para exterminá-los, né? Exterminá-los e extorquí-los, né? Porque eles ficavam com os bens de todas aquelas famílias, né? Inclusive não só os bens que compunham as malas, os seus pertences, como também os imóveis, né? As casas, os carros, enfim, né? O que tinha lá na época, né? Mas o que é interessante é isso, né, Fábio? Que essa experiência foi tão dolorosa, tão marcante para o povo alemão, né? E nós até podemos fazer uma ilação mais profunda, levando-se em conta o capítulo que estamos estudando, né? Bem-aventurados os pacíficos, né? E hoje eles ensinam, né? A paz e a lutar corretamente, né? A lutar de maneira ética, né? E hoje nós vemos que a Alemanha, nós temos aí, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, já se passaram 55, mais 15, 76 anos, né? 76 anos, é isso mesmo? 55. Não, mas
71, né? 45 para agora. Então é 71. 71 anos se passaram e nós percebemos que a Alemanha voltou a ser uma potência mundial, né? A economia alemã novamente é a principal economia da Europa, né? Ela que carrega a Europa, né? E aquela mulher lá, embora hoje ela tenha sido muito criticada, né? A Angela Merkel, os alemães têm criticado muito por causa do acolhimento aos refugiados, né? Agora, você ser criticado porque está acolhendo, você está acolhendo os refugiados, aos olhos de Deus é uma glória isso, né? Entendeu? Todo mérito para ela. E independente disso, ela está no poder já há um bom tempo já, né? Eu creio que sim, ela está repetindo. Mas ela acertou lá a parada, né, da economia, acertou. Meu Deus, né? Tanto é que o 7-1 em cima do Brasil não foi à toa, né? É um país que se prepara, um país que tem estratégia. Estratégia, exatamente. De anos, né? Exatamente. E decidiu que ele ia ser uma potência, inclusive no futebol. E o fez. Estrategicamente. Exatamente. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Bom, eu queria sair da Alemanha e voltar para o Brasil. Como você disse que hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Essa data é a data que nós aprendemos na escola. E a gente tem que sempre ser curioso, né? A gente tem que desenvolver a nossa asa moral, mas a gente não pode nunca deixar de desenvolver também a nossa asa intelectual. E uma grande característica dos desenvolvedores da asa intelectual é justamente a curiosidade. Sem dúvida. Tem um livro... Curiosidade com o bem, né? Em aprender. Bem, claro. Tem um livro chamado 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. E vale muito a pena ler, que ele é completamente baseado em mapas... Agora são mapas cartográficos de antes de 1500, mapeando o Brasil e tudo mais, que mostra que a China teve aqui antes de Portugal, né? Então o que a gente aprende na escola às vezes não é exatamente aquilo daquela maneira. Mas independente... Nossa, Guilherme, para mim é novidade, eu não sabia dessa. Vale muito a pena ler esse livro. 1421, o ano que a China descobriu o mundo. Não só o Brasil, tá? Ela mapeou vários países. Mas o que eu queria colocar é que, independente da data ou do país que descobriu, acho que nem a China e nem Portugal descobriram o Brasil, né? Quando eles aqui chegaram, a gente tinha já habitantes no país, e eu fico me perguntando se até hoje não tivesse chegado aqui a China ou Portugal com o materialismo, com a mercadoria, com aquela questão já um capitalismo rudimentar, se hoje nós estaríamos da maneira como estamos hoje. Foi uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, porque os índios que aqui estavam, eles foram extremamente mansos, né, e pacíficos, até ingênuos. Deixaram levar as riquezas do país em troca de espelhos, em troca de quinquilharias, né? E obviamente depois eles foram desenvolvendo uma certa malícia a ponto até de ter revoluções indígenas contra a escravidão, porque eles foram escravizados, né? Então chegou um momento que a imperfeição de quem aqui habita tem limite e a revolução acontece. Mas eu fico me perguntando se até hoje não tivessem chegado essas civilizações mais, entre aspas, avançadas, como nós estaríamos aqui enquanto índios? Se teríamos as guerras que a gente tem hoje, se teríamos a corrupção que a gente tem hoje, como seria a civilização aqui no Brasil? Sem dúvida, né, Guilherme? E nós observamos essa reflexão que você está fazendo, tendo em vista esse pensamento, né? Esse pensamento de Paulo, né? De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Porque se nós formos fazer uma análise, houve uma troca de experiências também dos nossos irmãos silvícolas à época, né? Os indígenas, que
trocaram experiências com os portugueses, né? Os portugueses que aqui ficaram e aqui se estabeleceram, né? Então, apesar do objetivo maior ser tomar conta das riquezas do novo país para Portugal, os índios, como compunham uma população que tinha menos conhecimento, para eles aquelas riquezas não tinham a mesma importância que tinha para os portugueses, né? Então, quer dizer, para eles, os índios, vamos dizer assim, que eles não davam tanto valor como deveriam, por não ter o conhecimento, né, da prática comercial, essa coisa toda, né? Agora, lógico que conforme os portugueses foram se estabelecendo, eles também foram aprendendo. E aí eles perceberam que poderiam valorizar mais as terras e as riquezas que delas se extraía. Mas, lógico, né, que tudo isso faz parte da convivência entre os povos, da convivência entre as diferentes etnias, né? Eu não gosto de falar o termo raça, né? Que o pessoal diz que raça só existe a raça humana, né? Eu fico com esse pensamento, né? E isso, lógico, que contribuiu para que eles avançassem a asa da inteligência, né? Olha que interessante. E por sua vez, os portugueses também avançassem a asa da emoção, a asa da espiritualidade, percebendo ou convivendo com pessoas pacíficas, né? Será? Porque eu fico pensando assim, hoje a gente vê que eles já naquela época tinham a medicina com base em ervas, em plantas, né? E os pajés utilizavam os conhecimentos. Eles tinham alguns preceitos que foram destruídos no primeiro momento e que hoje a gente vê a população voltando para aquilo, né? A gente vê mais e mais pessoas buscando tratamentos alternativos, buscando medicina. Basta ver a biodiversidade que o pessoal comenta que compõe a riqueza na Amazônia, né? Sim, e mais a gente vê, tudo bem que a população era outra, mas mais e mais a gente vê a preocupação do planeta com a natureza. E os índios naquela época já respeitavam, adoravam inclusive, né? Sem dúvida. Mas assim, foi só uma reflexão que veio na minha cabeça. Eu acho que nem em 10 programas a gente responde qual é a melhor atitude do pai para dizer para o filho quando vai no colégio, porque eu fiquei aqui pensando e honestamente eu tenho minhas dúvidas, e também a gente não vai conseguir fazer uma regressão hipotética para saber como estaríamos sem a colonização que nos foi imposta, né? Sem dúvida. Agora, o que é interessante nessa reflexão que você propôs, Guilherme, eu, para falar a verdade, nem tinha pensado nisso, é que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um determinado momento que o autor é o Humberto de Campos. Humberto de Campos coloca isso, né? Que os povos que viviam aqui no Brasil caracterizavam os mansos, né? As pessoas ingênuas, né? Os espíritos ingênuos, espíritos mansos que já viviam aqui, né? E olha que interessante, hoje a população indígena no Brasil é uma população muito pequena, né? Me parece que não tem 1 milhão de habitantes, né? Entre os indígenas no Brasil. Eu acho que eu escutei isso inclusive essa semana, viu? Não tem 1 milhão de habitantes. E os indígenas daquela época, eles continuaram provavelmente reencarnando no Brasil, né? E nós temos manias de achar, né? Olha, em reencarnações anteriores, eu fui Cleópatra, eu fui Marco Aurélio, né? Eu fui não sei quem, né? A gente sempre acha que fomos personalidades, né? Agora,
ninguém admite a possibilidade de ter sido um índio, por exemplo, no Tupinambá, humilde, um senhor Peri, um senhor Ceci, mas não propriamente comandante de aldeias indígenas, né? E aí eu te falo, né? O raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte, é que aqueles mansos que já viviam em 1500, eles continuaram reencarnando no Brasil, né? E bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, herdarão a terra, né? Ou seja, logicamente que a maior parte da população brasileira é composta por pessoas mansas e pacíficas, né? A maior parte ganha de goleada, né? Eles só não saem nos jornais, né? Mas que a maior parte é. Com certeza. Porque para os jornais, por enquanto, não interessa, né? Falar que está tudo funcionando normalmente, né? Que um monte de asilo, vários velhinhos foram acolhidos, foram alimentados, nas creches, várias crianças, as mães foram trabalhar sossegada, porque as crianças foram acolhidas e foram cuidadas nas mais variadas creches, né? O bem ninguém divulga, o bem ninguém faz propaganda. Os doutores da alegria foram nos hospitais. Os doutores da alegria foram nos hospitais, né? Agora, quando é para um crime que acontece, pronto, né? Aí já divulga, faz um alarde de primeira página. E só para complementar esse raciocínio, que eu estou achando muito legal, naquele outro livro, né? Também escrito por Chico Xavier, O A Caminho da Luz, Emmanuel faz questão de mostrar pra gente o benefício das miscigenações, né? Ou seja, da mistura de caracteres. Então, de certa forma, era útil misturar as qualidades morais e intelectuais dos europeus com os índios e com os africanos. Exatamente. Ainda, né? Porque iam haver benefícios colhidos de todos os lados aí. Então, de todo dar graças. Então, quem sabe, Marcelo, hoje a nossa personalidade ela tem toda essa mistura, tem o mérito, né, de ser como é, graças às contribuições desses três povos, né? O mérito desses três povos dentro de nós. Exatamente. Então, de tudo dá graça. Porque tudo concorre para o bem. Muito bom. Legal. Guilherme, gostaria... Você tem mais algum pensamento? Fica à vontade. Uma leiturazinha rapidinho. Não, vamos lá então, vamos lá. Para a gente refletir, eu queria que cada frase que eu falar aqui, que a gente fizesse um exercício de pensar se é o nosso caso, tá? Perfeito. Então, olha só, realmente não é fácil manter, aí vem as frases, a calma quando te ofendem. É para falar? É o meu caso. Né? Então, é fácil manter a calma quando te ofendem? Vamos pensar em alguém nos ofendendo. Não é fácil, mas é possível. É fácil manter a compreensão, olha o Richtig Streiten, tá? Do alemão lá, é o lutar corretamente. É fácil manter a compreensão quando te atacam? Ou seja, se colocar no lugar do outro, por que será que ele está me atacando? Vamos entender o ponto de vista dele. É fácil fazer isso nessa hora? É fácil manter a paciência quando te alfinetam? Quando tentam tirar vantagem? Autocontrole, né? É fácil manter o equilíbrio quando eles nos afligem? A moderação quando nos instigam, nos provocam? E a brandura quando eles nos hostilizam? Vamos ser brando, vai. É fácil manter a paz quando alguém nos agride? Ou a mansidão, por exemplo, quando nos provocam? Ou a benevolência quando nos desacatam? E se alguém te ironizar, Guilherme? Fazer aquele comentário irônico sobre você, manter a gentileza verdadeira no seu coração, não só exterior. Não penso em outra coisa. E a humildade, Marcelo, quando te oprimem, o silêncio quando te injuriam, ou a harmonia quando te ameaçam. São coisas pra gente pensar, né? Sem dúvida. Aí André Luiz fala o seguinte: não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo
a afabilidade e a mansuetude. Não há dúvida disso. Ainda mais porque nós não somos anjos, né? No estágio que nós estamos. É muito difícil manter todo o tempo a afabilidade e a mansuetude. Porque nós nos sentimos ainda imperfeitos e frágeis, como somos. E estamos cercados